Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Rui Costa. Na semana passada, a crónica que elaborei dizia respeito à necessidade de participação nas eleições europeias e à sua importância. Infelizmente, em Lafões verificaram-se taxas muito altas de abstenção, aliás, mesmo comparadas com as anteriores eleições europeias, e verificaram-se também resultados, no mínimo, curiosos. A nível nacional, houve uma clara redução da votação nos chamados partidos do arco da governação, PSD, CDS e PS, que no seu total não chegaram aos 60% dos votos. Curiosamente, os mesmos partidos que defendem o pacto orçamental e esta austeridade eterna que o pacto orçamental proporciona. A população deu a sua resposta votando em menor número nestes partidos. Em Lafões, as coisas não se passaram bem assim. Em Vozela e Oliveira de Frades, tem sido anunciado encerramento de serviços, como tribunais e repartições de finanças. Encerramento de serviços esse que é ditado pelo memorando da Troika, mas que é ditado também pela necessidade de cumprir com o chamado Tratado Orçamental. Esse mesmo Tratado Orçamental que reduz o interior a um deserto, a uma paisagem. E ainda assim, em Vozela e Oliveira de Frades, a coligação PSD-CDS ganhou folgadamente e em São Pedro Sul perdeu por cerca de 1%. Significa isto que, não obstante as pessoas estarem a notar que lhes são retirados os serviços públicos, que são encerradas as repartições de finanças, que são encerrados os tribunais, fora todos os condicionamentos de nível nacional que se sentem um pouco por todo o país, as pessoas ainda assim insistiram em votar na coligação PSD-CDS de uma forma muito expressiva e muito mais expressiva que em termos nacionais. É uma decisão que democraticamente respeito, mas percebam que não compreendo. Não compreendo que quem vota e quem permite a vitória destas forças políticas se manifeste e se pronuncie contra as portagens na A25 e na A24, que essas mesmas forças políticas, e também o PS, disseram que eram para manter. Não compreendo que a mesma população que se manifesta contra o encerramento dos serviços de finanças vá votar massivamente na coligação PSD-CDS, que propõe o encerramento dos serviços de finanças, e no PS, que o previu nos acordos da Troika. Não compreendo que a mesma população que se manifesta contra o encerramento dos tribunais vá votar massivamente na coligação PSD-CDS e também no PS, que praticaram estas políticas, inscrevendo-as no memorando da Troika e assumindo-as como consequência do Tratado Orçamental. Muito se tem dito sobre a nossa classe política. Tem-se dito que a nossa classe política afasta as pessoas da participação, tem-se dito que a nossa classe política não inspira confiança ao eleitorado, e eu agora pergunto: quem é que está a ter um comportamento contraditório? É a classe política que propõe estas medidas e cujos partidos que propõem estas medidas têm votações estrondosas aqui em Lafões? Ou é a população que se manifesta contra o encerramento dos serviços,
que se manifesta contra as condições de vida no interior, que se manifesta contra o estado da economia e permite, ainda assim, que as forças políticas diretamente responsáveis por estas medidas tenham uma grande votação. É preciso não esquecer que num sistema democrático a nossa classe política é necessariamente o espelho dos eleitores. E, portanto, aceitando democraticamente estes resultados, queria que cada um dos eleitores na região de Lafões fizesse um exame de consciência e pensasse, afinal, em que termos é que exerceu o seu direito de voto. Não podemos querer o tudo e o seu contrário. Temos de ser consequentes, também nas urnas. E, portanto, cá fica uma nota de reflexão. Seguramente alguém que assuma a derrota da sua força partidária nestas eleições europeias, mas que não deixa de ver com preocupação que as pessoas, apesar de todas as contrariedades que sofrem, sejam masoquistas ao ponto de continuarem a depositar o voto nas forças políticas que os privam de direitos, que os privam de serviços. Até para a semana. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.